Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário, é importante a sua participação. Nós queremos nesse vídeo falar sobre precisamos enfrentar a realidade. Nós, nesta série, estamos abordando algumas questões práticas e hoje nós queremos falar sobre a realidade. Muitas vezes nós não crescemos porque nós fugimos então da realidade. Toda pessoa, ela se quer crescer, se quer avançar, ela precisa ter uma base bem sólida. E a construção de uma base sólida, ela parte então da realidade. Cada pessoa tem realidades diferentes. Eu tenho a minha realidade, você tem a sua realidade. As realidades, elas são diferentes por causa dos contextos então diferentes que nós viemos. Se nós desejamos ser bem-sucedidos na vida, aprender com as nossas perdas, nós precisamos partir da nossa realidade. Nós precisamos enfrentar a realidade. Nós precisamos ter os pés firmes ali na nossa realidade para, a partir disto, nós então crescermos. É claro que isso não é fácil, isso é difícil, porque as pessoas passam por experiências difíceis na vida. Você, todos nós passamos por experiências difíceis na vida. Talvez você está lembrando algumas delas, né? Tem pessoas que passam por medos, por perdas, algumas catastróficas, e essas perdas, então, é a nossa realidade. Esses sofrimentos é a nossa realidade. Então, nós precisamos construir a nossa base exatamente na nossa realidade. Alguém disse assim: é mais fácil ir do fracasso ao sucesso do que das desculpas para o sucesso. É mais fácil ir do fracasso para o sucesso do que ir das desculpas para o sucesso. Das desculpas você nunca parte para o sucesso, mas do fracasso você pode ir para o sucesso. Então vamos considerar primeiro, a vida é difícil. As pessoas, eu creio que estão em acordo com isso. A vida, ela não é fácil. A vida, ela é difícil. Nós, às vezes, esperamos um remédio, um percurso fácil para o sucesso. E, na realidade, não existe o caminho rápido, não existe caminho fácil para o sucesso. Essa é uma das razões que muitas pessoas querem chegar ao sucesso ou querem caminhos fáceis para o sucesso. E os caminhos fáceis para o sucesso, eles são uma ilusão. Nada que vale a pena na vida acontece sem esforço. Tudo que vale a pena na vida, ele só acontece por causa dos nossos esforços. Então a vida, ela é difícil. Essa é uma realidade. É claro que nós temos uma razão teológica para isso, que é o estado de depravação total que nos encontramos, e esse mundo não é mais um mundo que foi originalmente criado por Deus por causa do pecado. Mediante isso, nós temos que reconhecer: a vida, ela é difícil. Em segundo lugar, a vida é difícil para todo mundo. Ou seja, a vida não é apenas difícil. A vida é difícil para todos. Mesmo estando dispostos a concordar que a vida é difícil para a maioria das pessoas, nós, às vezes, não queremos que essa verdade ou que essa realidade se aplique a nós. Interessante isso. A gente diz assim: a vida é difícil para todos. Mas lá no fundo do nosso coração, a gente não quer que essa realidade, ou não quer admitir essa realidade, que a vida é difícil para todo mundo, inclusive nós. Nós nos incluímos nesse todo mundo, ou todos. Ninguém escapa dos problemas da vida, ninguém escapa das falhas, das perdas. Se queremos fazer algum progresso, nós precisamos enfrentar as dificuldades da vida. A vida, então, em alguns momentos, ela não parece justa, a vida não é fácil. Eu creio que você já enfrentou situações em que você percebeu que a vida não é justa. Até Salomão, no livro do Eclesiastes, ele percebeu isso, que a vida debaixo do sol, ela tem as suas injustiças. Muitas vezes você vê essas injustiças. A Bíblia diz lá no livro do Eclesiastes que nem sempre a vitória é do mais veloz. Você espera que numa carreira, numa corrida, o mais veloz é que ganha. Mas às vezes isso não acontece. Então a vida tem as suas injustiças. Eu creio que você já sofreu injustiças.
Eu creio que todos já sofreram injustiças. Nós também já cometemos enganos. Nós já magoamos pessoas que nós amávamos. Nós já vivemos decepções arrasadoras. Quem nunca passou por isso? Eu acredito que você também passou por isso. Nós não podemos evitar essas dificuldades e nem deveríamos tentar evitar essas dificuldades. Por quê? Porque as pessoas bem-sucedidas na vida não tentam escapar da dor, da perda ou da injustiça. As pessoas bem-sucedidas na vida, elas aprendem a enfrentar essas coisas, aceitando-as e prosseguindo em enfrentá-las. Então, primeiro ponto, a vida é difícil. Segundo, a vida é difícil para todos. Terceiro, a vida é mais fácil. Eu digo, a vida é mais difícil. Terceiro ponto, a vida é mais difícil para uns do que para outros. Veja, enquanto eu afirmei primeiro que a vida ela é difícil, em um segundo momento eu afirmei que a vida é difícil para todos, mas num terceiro momento eu estou afirmando que a vida é mais difícil para uns do que para outros. A vida é mais difícil para uns do que para outros. Isto é um fato. Ou seja, o campo, o terreno, ele não é nivelado. Existem pessoas que estão num terreno mais baixo. Você pode ter enfrentado mais dificuldades, você pode ter enfrentado maiores dificuldades do que eu. Ou talvez você pode ter enfrentado menos dificuldades do que eu. A sua vida nesse momento pode parecer um céu claro. Talvez as águas estejam agitadas. Então, nós não podemos comparar a nossa vida com a do outro. Isso não é produtivo. Muitas pessoas, às vezes, comparam a sua vida com a do outro, né? A vida não é justa e não deveríamos esperar que fosse. Quanto mais cedo enfrentarmos a realidade, melhor enfrentaremos o que quer que nos sobrevenha. Então, a vida, ela é mais difícil para uns do que para outros. Bem, se a vida, ela é difícil, se a vida é difícil para todos, e se a vida é mais difícil para uns do que para outros, o que eu tenho que ver e agir em relação a isso? Primeiro, não torne a vida, então, mais difícil para você mesmo. E para mim não tornar a vida mais difícil para mim mesmo, que é o que muitas pessoas fazem, eu tenho que atentar. Primeiro, a vida é mais difícil para aqueles que param de crescer e aprender. Aqueles que param de crescer e de aprender, a vida é mais difícil para eles. As pessoas às vezes acham que elas vão crescer automaticamente e outras não valorizam o crescimento e outros não valorizam o esforço que se faz para o crescimento. Para essas pessoas a vida é mais difícil do que seria se elas se dedicassem à melhora contínua. As pessoas não crescem como pares do grande cientista Galileu, que tentou convencê-los a acreditar no que ele estava aprendendo sobre física. Inclusive, eles riram de Galileu, se recusaram a reconhecer as suas descobertas. Eles chegaram a dizer para Galileu que as teorias dele não seriam verdadeiras. Por quê? Porque as teorias de Galileu, elas contrariavam os ensinos de Aristóteles. O que foi que Galileu fez? Decidiu fazer uma demonstração que provaria a eles, através de claras evidências, uma de suas observações, que dois objetos de massas diferentes deixados juntos na mesma altura chegariam ao chão. No dia da demonstração, o cientista subiu no topo da inclinada Torre de Pisa. Enquanto a multidão abaixo assistia, ele deixou um objeto de 4,5 kg e outro de 450 gramas caírem juntos. Eles chegaram ao chão simultaneamente. Não houve dúvidas de que a teoria de Galileu estava correta. Mesmo assim, eles se recusaram a acreditar nela, a despeito das evidências que eles estavam vendo com seus próprios olhos. E eles continuaram ensinando as teorias ultrapassadas de Aristóteles. É isso que acontece com muitas pessoas. Eles estão vendo as evidências, mas eles não aprendem, eles não crescem. Enquanto algumas pessoas vivem dificuldades maiores na vida, eles se recusam a crescer. Há outras pessoas que, passando por dificuldades, elas se satisfazem com aquilo que elas já ganharam, com aquilo que elas já conquistaram. Um dos prêmios muito desejados, da humanidade é o prêmio Nobel.
o prêmio Nobel é um prêmio muito desejado, mas certa pessoa falou sobre o prêmio Nobel. Ele disse que o prêmio Nobel, se não tiver cuidado, é o encerra carreira. Se a pessoa não tiver cuidado, ela vai passar, quando chegar no prêmio Nobel, a encerrar a sua carreira. O vencedor do prêmio de literatura, T.S. Eliot, ele disse: o Nobel é o ticket de entrada para seu próprio funeral. Ninguém nunca mais fez nada após tê-lo ganhado. É interessante isso, que grande parte das pessoas, depois que ganham o prêmio Nobel, elas não fazem mais nada. Ou seja, o prêmio Nobel é a sepultura de muitas pessoas, porque elas, quando chegam ao sucesso, elas então perdem a visão da realidade. Esse é um dos males. Ele pode nos fazer pensar que nós somos melhores do que realmente somos. Esse é um dos males, então, do sucesso. Quando nós chegamos ao sucesso, que todos começam a nos aplaudir, nós pensamos que nós somos melhores do que realmente somos. E esse é um dos males. Isso pode, então, nos iludir. Quando nós pensamos que nós somos melhores do que realmente somos, nós caímos numa ilusão. E essa ilusão, ela é paralisante, então, para nós. Ela pode nos convencer de que não devemos mais enfrentar e vencer as falhas. Isso é perigoso para uma pessoa, então, que deseja se aprimorar. Como é que nós combatemos essa ideia que eu acabei de expor aqui? Nós só combatemos enfrentando a realidade. Enfrentando a realidade. Certa pessoa disse assim: dê as mesmas notas, vencendo ou perdendo. Se você estiver vencendo ou se você estiver perdendo, dê as mesmas notas. Foi o que alguém disse. Em segundo lugar, a vida é mais difícil para aqueles que não pensam efetivamente. Uma das coisas que separam as pessoas bem-sucedidas das que não são é a forma como elas pensam. A forma como nós pensamos nos influencia muito. Isso não significa que os bons pensadores são sempre bem-sucedidos. Não, eles podem cometer erros como todo mundo, mas eles não cometem o mesmo erro repetidamente. Todos nós estamos sujeitos a cometer erro. A questão é se nós cometemos o erro repetidamente. É isso que sempre faz a diferença. Então, pessoas que não pensam efetivamente. Em terceiro lugar, a vida é mais difícil para aqueles que não enfrentam a realidade. Há muitas pessoas que querem fugir da realidade. Há muitas pessoas que querem negar a realidade. Uns negam a realidade, outros querem fugir da realidade. Alguém disse que a maioria das pessoas, elas passam a vida inteira numa ilha da fantasia. E o nome dessa ilha que essa pessoa disse é: um dia eu vou. Um dia eu vou. Um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo, um dia eu serei isto, um dia eu serei aquilo, mas eles ficam apenas nessa ilha da fantasia, porque eles não enfrentam a realidade, eles não estão no mundo real. Uma certa mulher, num confessionário, falou para o padre: essa manhã olhei no espelho e admirei minha beleza. Isso é tudo, minha filha? Perguntou o padre, que a conheceu desde pequena. Sim, padre, ela respondeu humildemente. Então vá em paz, disse o padre. Enganar-se não é pecado. Certa pessoa disse que ou você lida com o que é realidade, ou pode estar certo de que a realidade vai lidar com você. Isso é muito importante. Ou você lida com a realidade, ou se você ignorar a realidade, pode ter certeza, a realidade não vai ignorar você. Ou você lida com a realidade, ou a realidade lida com você. Nós precisamos escalar montanhas, mas escalar montanhas não se escala de uma noite para o dia. Então a realidade, ela precisa ser enfrentada. A vida é difícil, mas nós precisamos enfrentar a realidade. Nesse enfrentamento da realidade, aqui entra então um quarto elemento. A vida é mais difícil para aqueles que demoram a fazer os ajustes necessários. Você já viu que você usa determinados objetos, determinadas coisas, você tem que fazer os ajustes? Quando você vai usar uma roupa, quando você vai usar um aparelho, determinadas coisas, você tem que fazer os ajustes. A vida também precisa de ajustes. A vida precisa de ajustes. E a vida se torna muito mais difícil quando nós não fazemos
os ajustamentos necessários. E por último, a vida é mais difícil para os que não reagem corretamente aos desafios. Muitas pessoas não reconhecem a realidade, não aceitam a realidade, né? Elas então não estão agindo de acordo com a realidade. E isso então faz com que as pessoas então não cresçam, né? Essas pessoas então não amadureçam. Então, nós precisamos reagir de forma correta aos desafios que as realidades elas nos impõem, né? As realidades que a vida nos impõe. Ou você faz uma limonada com o limão, ou você deixa o limão azedar a sua vida. Isso é uma realidade. A escolha é sua. O que nós vamos fazer com os limões da vida? Nós vamos fazer uma limonada ou nós vamos deixar os limões nos azedar? Nós precisamos, então, enfrentar a realidade com senso de confiança, com expectativa, dar o melhor de nós mesmos, né? Fazer o melhor, fazer o que é possível. Isso faz a gente aprender, a gente crescer, a gente amadurecer e a gente ser bem-sucedido. Portanto, enfrente a realidade. Esse é o tema, então, desse vídeo. A realidade não pode ser negada, a realidade não pode ser fugida, a realidade tem que ser enfrentada. Que Deus nos ajude, que Deus ajude você. Talvez você que está nos ouvindo esteja passando por realidades bem difíceis. As realidades são as mais diversas, né, que acontecem nas vidas das pessoas, seja em que instância for, mas que Deus dê graça a você, que você busque a sabedoria de Deus e o bom senso para você enfrentar a realidade. Precisamos enfrentar a realidade. Compartilhe esse vídeo com alguém e seja abençoado e seja também um abençoador na vida de outras pessoas. Nós aguardamos você no próximo vídeo e acompanhe esta série que nós temos aqui no canal, falando sobre questões práticas para a nossa vida. Até lá, até o próximo vídeo, se Deus quiser.